Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com uma Palavra. Este programa faz parte do estudo de todos os livros da Bíblia. Estamos estudando um livro de cada vez e agora estamos abordando o livro de Atos. Seja bem-vindo, acomode-se e acompanhe conosco. Uma das coisas que quero observar com você no estudo do livro de Atos é a performance do povo de Deus e, dentro disso, como era a pregação da igreja de Atos. Pedro foi o primeiro pregador presente nos primeiros capítulos do livro. Depois vimos o sermão de Estevão. Na segunda metade do livro de Atos, predomina a pregação do apóstolo Paulo. No capítulo 21, lemos o relato do ataque de uma grande multidão sofrido por Paulo. Se os soldados romanos não tivessem chegado a tempo de resgatá-lo, a multidão o teria linchado. Quando estava sendo levado para a fortaleza, onde seria mantido preso, Paulo implorou ao comandante que o pusesse no chão e o deixasse falar à multidão. Imagine se Paulo perderia uma oportunidade de pregar, hein? É assim que se sente todo missionário ou evangelista quando vê uma multidão, e aquela era uma oportunidade de Paulo pregar o evangelho. No final do capítulo 21, lemos que os soldados o colocaram no chão e Paulo começou a pregar em hebraico. Foi um sermão magnífico, registrado no capítulo 22. Repare que esse sermão foi diferente daquele que ele pregou no Areópago, em Atenas. Neste aqui, ele não citou nenhum poeta, nem filósofo, nem usou de palavras persuasivas de sabedoria. Ele simplesmente deu seu testemunho, como costumamos dizer, e contou sobre seu encontro com Deus. Ele falou de sua experiência pessoal com Jesus Cristo e como se converteu na estrada de Damasco. Não poderíamos separar a palavra experiência do ministério e da vida de Paulo. O versículo 22 do capítulo 22 diz que a multidão ouvia Paulo, até que levantaram a voz e gritaram: "Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver." Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado. Faz 40 anos que eu prego e nunca nenhuma das minhas plateias tirou a roupa e nem jogou poeira para o ar gritando e chorando desejando que eu morresse. Já pensou? Mas isso aconteceu com Paulo. Quando o comandante viu tudo isso, decidiu tirá-lo dali e levá-lo para uma fortaleza. Quando os romanos prendiam alguém para chamar a atenção do povo e mostrar o seu poder, eles costumavam acorrentar o prisioneiro a um tronco e dar 39 chibatadas, preparando-o para o interrogatório. Enquanto estavam acorrentando Paulo ao tronco, ele perguntou: "Escuta, você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado?" O comandante perguntou: "Diga-me, você é cidadão romano?" Ele respondeu: "Sim, sou." O comandante disse: "Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania." E Paulo respondeu: "E eu a tenho por direito de nascimento." Quando leio esse texto, fico me perguntando se Paulo poderia impedir aquela surra, dizendo que os soldados não podiam fazer aquilo com um cidadão romano sem julgá-lo antes. Por que então ele não fez o mesmo quando apanhou em Filipos? Você está lembrado do que aconteceu em Filipos? É claro que ele queria que a cidade ficasse de cabeça para baixo como realmente ficou lá. Mas aqui no capítulo 22, depois de verem que não podiam surrá-lo, levaram-no para a prisão. No dia seguinte, decidiram que Paulo seria julgado. O julgamento de Paulo começa a ser relatado no capítulo 23 de Atos e é o primeiro de uma série pelos quais ele passou. O início do julgamento é empolgante. Diz assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: "Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje." Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: "Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir?" Quando lhe acertaram a boca, Paulo deve ter ficado chocado, porque ele não esperava aquilo. O sumo sacerdote devia estar usando uma vestimenta branca, provavelmente tinha uma barba longa e branca, e naquela hora Paulo só viu aquela coisa branca diante dele e explodiu. "Um dia Deus vai acertar você, sua parede esbranquiçada. Você está me julgando de acordo com a lei? E por que deu ordens para que me batessem?" Os que estavam perto dele disseram: "Isso é jeito de falar com o sumo sacerdote?" A essa altura, Paulo estava começando a se recompor e disse: "Irmãos, eu não vi direito.
não sabia que ele era o sumo sacerdote. Eu sei que não podemos falar assim com o sumo sacerdote. Agora preste atenção, Paulo começou a se revelar. Ele olhou para todo o tribunal e, pelo que podia presumir, metade dos que estavam ali eram fariseus, o que significava que eram judeus fundamentalistas, organizados para preservar a ortodoxia da fé judaica. A outra metade era de saduceus. Você se lembra que fariseus eram tradicionais e saduceus liberais? Os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem no sobrenatural. Que tristeza! Não criam no Deus real, no Deus sobrenatural. Quando Paulo percebeu que aquela sala era composta por dois grupos rivais, ele declarou: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, porque os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Aí então começou maior alvoroço, e os fariseus disseram: Não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Quando Paulo foi atingido por aquela bofetada, ele percebeu que não seria um julgamento justo e que era tudo uma farsa. Percebendo que o grupo estava dividido entre fariseus e saduceus, ele começou uma confusão, dizendo que era fariseu, filho de fariseu, e que a única razão pela qual estava sendo julgado era porque ele acreditava como todo bom fariseu, ele acreditava na ressurreição dos mortos. Isso deu início a uma pequena guerra dentro do tribunal que quase fez com que um grupo arrancasse pedaços do outro. A confusão foi tanta que os soldados tiveram que tirar Paulo dali e colocá-lo de volta na prisão. 40 daqueles judeus se uniram e juraram que não comeriam nem beberiam até que Paulo estivesse morto. Já imaginou enfrentar 40 pessoas com tamanho ódio contra você que decidissem ficar sem comer nem beber até que você morresse? Você já teve tamanha inimizade com alguém? Não foi dessa vez que Paulo morreu, não. E os 40 homens, se realmente cumpriram seu propósito, devem ter morrido de fome. Eles pediram que o comandante trouxesse Paulo para interrogatório, mas na verdade planejavam uma emboscada para matá-lo quando ele fosse trazido. Paulo tinha uma irmã, e sua irmã tinha um filho, o sobrinho de Paulo. Esse sobrinho de Paulo escutou o que os 40 homens estavam tentando fazer e foi até a prisão avisar Paulo da conspiração. Paulo chamou os soldados e disse: Leve esse rapaz ao comandante. Ele tem algo para dizer. O menino foi até o comandante e contou o que os 40 homens estavam tramando. O comandante tomou uma decisão. Ele decidiu passar a questão daquele judeu para outras mãos. Ele nem sabia o que Paulo tinha feito, nem o que estava realmente acontecendo, mas sabia que esse judeuzinho só arrumava encrenca. A Bíblia conta que ele chamou 2 centuriões e disse: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Não é interessante? Esse judeuzinho que não enxergava direito e que nem devia estar com uma aparência muito boa, porque afinal tinha sido apedrejado e depois espancado, seria acompanhado por 470 soldados romanos. Tente imaginar 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, e bem no meio deles, um homenzinho judeu sentado sobre um cavalo. Às 3 da manhã eles saíram pelos fundos do castelo e levaram Paulo pela costa do Mediterrâneo de Jerusalém para Cesareia, na Palestina. Você já teve vontade de conhecer a Terra Santa? Conheço um pastor que não quer nem pensar em ir lá. Se alguém se gabar de ter ido na Terra Santa e disser para ele: andei por onde Jesus andou, ele responde: eu não poderia estar mais perto de Jesus do que estou agora. Ele está no meu coração. Andar por onde Jesus andou não me leva para mais perto dele. Esse pastor dirigia um grupo de estudo da Bíblia e os alunos lhe perguntaram se faria uma viagem com eles para a Terra Santa, para um retiro espiritual, e se ele dirigiria aquele retiro. O pastor foi,
mas disse que iria aproveitar a viagem para tirar umas férias e não daria aulas nenhuma durante a viagem. Não era nem para lhe fazer perguntas. Eles tinham guias que perguntasse aos guias e, afinal, ele não conhecia tanto do assunto. Bom, quando eles chegaram à Terra Santa, o primeiro lugar que visitaram foi essa fortaleza romana em Cesareia, na Palestina. Ela tinha sido restaurada exatamente nos moldes da época em que Paulo foi levado para lá. Durante a viagem, o pastor não conseguia pensar em outra coisa, senão na cena de Paulo. Talvez naquela noite em que os 470 soldados romanos levaram Paulo montado num cavalo de Jerusalém para Cesareia, fosse uma noite de lua cheia. Naquele momento o pastor mudou de ideia, pegou o microfone e falou para todo o ônibus. Quando chegarmos ao hotel teremos um estudo bíblico, disse ele. Ele não via a hora de falar sobre este capítulo do livro de Atos. Naquela noite eles tiveram um estudo bíblico e também durante todos os 10 dias que ficaram na Terra Santa. O pastor mudou completamente de ideia. Quando Paulo chegou em Cesareia, na Palestina, foi levado ao governador Félix. Este governador pediu que os judeus viessem até ele para que a acusação contra Paulo fosse formalmente feita. Eles vieram e mais uma vez o apóstolo Paulo fez um dos seus grandes sermões. Dessa vez Paulo pregou diante do governador e do seu tribunal. Mais uma vez ele contou seu testemunho, a história dele com Deus. No final, Félix decidiu que não havia razões para que Paulo fosse considerado um criminoso. Entretanto, ele decidiu manter Paulo ali e tratar dele. Paulo foi colocado num tipo de prisão domiciliar até que Félix decidisse o que deveria ser feito com aquele prisioneiro tão excêntrico. O governador Félix e sua mulher, Drusila, ficaram fascinados com o que ele falou em sua própria defesa no tribunal. Félix e sua esposa ficaram tão impressionados que o governador o chamou para uma audiência particular e o ouviu sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar a respeito da justiça, do domínio próprio e do julgamento que está por vir, Félix tremeu e disse: "Basta por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo." Isso quer dizer que quando Paulo começou a pregar, o Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração, convencendo-o da verdade. A Bíblia registra que o governador Félix morreu e que depois de 2 anos o governador Festo ocupou seu lugar. Paulo ficou na prisão de Cesareia por esses 2 anos inteiros. Pense nisso por um minuto. Paulo era um homem muito dinâmico. Ele foi um homem com um coração missionário. Ele tinha todo o mundo no seu coração. Ele queria alcançar o mundo inteiro com a pregação do Evangelho. Este homem, com toda essa fome de pregar a palavra, enfiado numa prisão por 2 anos. O que você acha que passava pela sua cabeça durante todo esse tempo? Será que ele pensou que fosse apodrecer naquela prisão ou que Deus tinha se esquecido dele? Depois de conhecer Paulo um pouco mais, descobrimos que, para o apóstolo Paulo ter ficado na prisão, foi um bom negócio. Preste atenção nesse comentário. Quando Paulo fazia suas viagens missionárias, ele sequer queria saber onde ficavam as hospedagens e os hotéis. Ele perguntava onde era a cadeia, porque era lá que ele acabava ficando. Muitas das cartas de Paulo foram escritas da prisão e talvez elas tenham sido a sua maior contribuição para a obra de Cristo. Durante todo o tempo que ele passou na prisão, ele teve tempo para refletir, e nós podemos ver isso em suas cartas. Logo que Festo assumiu o poder, descobriu que tinha um prisioneiro político e religioso muito importante. Festo, então, arrumou um julgamento para ele. Esse julgamento está descrito no capítulo 25. E vemos que Paulo fez algo que era de direito de todo cidadão romano. Ele disse: "Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César." Paulo percebeu que não teria um julgamento justo em Jerusalém, e por isso apelou para César. Agora ele ia para Roma. Enquanto Paulo esperava para ser transferido para Roma, um rei e sua rainha visitaram o governador Festo. O nome do rei era Agripa e o da rainha, Berenice.
Durante a visita, Festo contou que um dos seus prisioneiros na fortaleza era muito interessante. Aparentemente, os dois visitantes já tinham ouvido falar de Paulo, e Agripa disse que queria conhecê-lo. Lembre-se do que o Senhor disse a Ananias: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Esta profecia foi cumprida no capítulo 24 de Atos. Paulo foi levado diante de Agripa e Berenice e teve oportunidade de pregar para eles. No início do capítulo 26 lemos que Agripa disse a Paulo: você tem permissão de falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a falar em sua defesa. A partir daí, Paulo fez um tremendo sermão. Qual foi o conteúdo de sua mensagem? A mesma história dele com Deus, o seu testemunho. Estava indo para a Síria para prender cristãos para que fossem mortos. Ao meio-dia uma luz brilhou e me derrubou e ouvi uma voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E eu respondi: quem és tu, Senhor? E ele disse: sou Jesus a quem você está perseguindo. E Paulo contou como conheceu Jesus ressurreto na estrada de Damasco e como se converteu. Quando Paulo já estava terminando o seu sermão, o governador gritou: você está louco, Paulo! As muitas letras o estão levando à loucura! Não é interessante notar que Jesus foi acusado da mesma coisa? Todos nós temos um centro na nossa vida, ao redor do qual nossas vidas giram. Para muitas pessoas esse centro é o próprio eu, o seu ego. São pessoas egoístas. Quando Festo acusou Paulo de louco, ele usou a palavra excêntrico em grego, que quer dizer fora do centro, o que significava que a vida de Paulo estava centrada em um núcleo diferente do da maioria. E isso era verdade. Paulo era um excêntrico. Ele realmente tinha outro centro na sua vida, e esse centro era o Cristo ressurreto, que ele tinha conhecido na estrada de Damasco. É claro que Festo estava impressionado com tudo que Paulo estava falando. A seguir, Paulo volta-se para o rei Agripa, que era judeu, e pergunta: Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Aí o rei Agripa respondeu: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Alguns acham que Agripa foi irônico. Eu, por causa da resposta de Paulo, acho que Agripa foi sincero. Em pouco ou muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem essas algemas. Outra razão para eu crer que Agripa foi sincero é este epílogo. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Agora, Paulo teria que ir a Roma. Paulo tinha ido para Jerusalém compelido pelo Espírito porque ele tinha um grande ministério lá, mesmo sofrendo e pagando um alto preço pelo seu ministério. O Espírito Santo deu testemunho a Paulo quando ele estava em Corinto. Quando Paulo teve aquela intervenção divina em Corinto, Deus mandou que ele desse testemunho em Corinto e anunciasse o Evangelho naquela cidade. Ali Deus disse a Paulo que ele daria testemunho em Roma. Isso queria dizer que ele tinha que ir a Roma. Foi por isso que ele apelou a César, não apenas para ter um julgamento justo. O Espírito Santo tinha posto em seu coração a convicção de que ele deveria ir a Roma. Apelando para César, o Império Romano teria que pagar todo o custo da viagem até Roma. Paulo foi para Roma como convidado do governo. No capítulo 27 de Atos, encontramos o relato da viagem de Paulo a Roma. É uma história empolgante. Paulo foi colocado num navio que estava prestes a partir para Roma, mas havia dúvidas quanto à partida por causa das condições climáticas. Paulo avisou os oficiais romanos: senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. É claro que os romanos não deram ouvidos a um simples prisioneiro. Assim eles partiram e, exatamente como Paulo havia avisado, foram pegos por uma terrível tempestade. A situação era tão difícil que tiveram que jogar a carga ao mar.
No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Depois de já ficarem muito tempo sem comer, Paulo os colocou no meio deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas aí ele acrescentou: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. E a tempestade continuou. A Bíblia relata que eles não comiam havia 14 dias. Neste momento, Paulo demonstra sua capacidade de liderança e fala mais uma vez com todos. Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Como Paulo tinha tanta convicção? Porque Deus lhe havia contado. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. O relato continua e o navio acabou sendo pego com tanta violência pelas águas que se partiu em pedaços, e os soldados quiseram matar os prisioneiros. O centurião queria salvar a vida de Paulo e ordenou aos soldados que não matassem ninguém. Então eles nadaram ou boiaram em tábuas até a praia de uma ilha chamada Malta. Foi um milagre eles terem chegado em terra. Quando todos estavam pegando madeiras para fazer fogo, uma víbora picou a mão de Paulo e ele a atirou longe. Os que viram o que aconteceu pensaram que mais um prisioneiro havia recebido o castigo que merecia. Mas Paulo não morreu por causa da picada, nem sua mão ficou inchada. As pessoas começaram a dizer que ele era um deus. Você já está se familiarizando um pouco mais com Paulo, não está? Esse homem que conhecemos melhor com o estudo da segunda metade de Atos foi o autor das cartas que estudaremos a seguir. Tenho que encerrar agora o nosso programa, mas gostaria de saber se você é como o rei Agripa que disse: você quase me convenceu. Se você é, não adie sua decisão para amanhã. Não podemos garantir como será o nosso amanhã. Pense nisso e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.